Oi! Hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno linguístico que está super presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem se dê conta: os estrangeirismos. Sabe aquelas palavras que a gente pega emprestado de outras línguas? Então, é sobre elas. Para pensar um pouquinho. O que palavras como networking, spoiler ou marketing têm em comum, hein? Bom, além do sotaque gringo, elas ficaram tão, mas tão comuns no nosso português que a gente usa o tempo todo, né? E é exatamente essa a definição do nosso papo de hoje. O estrangeirismo, falando de um jeito bem simples, é uma palavra que vem de fora de outra língua e que a gente acaba adotando aqui. É nossa língua super viva se transformando. Então, vamos ver mais de perto como é que isso funciona na prática com alguns exemplos bem conhecidos, tipo spoiler e streaming. Vamos começar com um clássico da internet, spoiler. Quem nunca pediu para não levar um, né? Dar um spoiler nada mais é do que antecipar uma informação importante de um filme, de uma série. A palavra é curtinha, vai direto ao ponto e pegou. Agora, vamos para o mundo do trabalho. Todo mundo fala que networking é essencial. E o que é isso, afinal? Basicamente, é criar e cuidar da sua rede de contatos. É um termo que, sozinho, já explica toda uma ideia. E um exemplo que não poderia ser mais atual: streaming. A gente assiste filme por streaming, ouve música por streaming. Essa palavra se refere à transmissão de conteúdo pela internet em tempo real. A tecnologia apareceu e trouxe a palavra de brinde. E agora, uma parte que eu acho bem legal. É que nem todo estrangeirismo vem do inglês, viu? A língua portuguesa é tipo uma colcha de retalhos, com influências do mundo todo. Que tal a gente fazer um tour rápido para adivinhar de onde vieram algumas palavras? Vamos começar com uma que é quase um patrimônio nacional. A palavra futebol parece tão, mas tão brasileira. Mas de onde será que ela veio? Pois é, veio do inglês, direto de futebol. É incrível pensar como uma palavra estrangeira pode ser tão absorvida a ponto de virar um símbolo da nossa cultura, né? Certo, vamos para mais duas. São palavras super comuns que a gente tem em casa: abajur e toalete. Algum palpite sobre a origem delas? Se você pensou na França, acertou em cheio. As duas palavras vêm do francês. Isso mostra como a cultura francesa também deixou a sua marquinha no nosso vocabulário do dia a dia. E olha só que legal essa tabela. Ela mostra bem essa diversidade. Tem cappuccino, que veio do italiano, samba, com raízes numa língua africana, e os que a gente acabou de ver, futebol do inglês e abajur do francês. O nosso vocabulário é um verdadeiro mapa-mundi. Ok, agora vamos focar na influência que é, sem dúvida, a mais forte hoje em dia: a do inglês. E o mais interessante é que ela vai muito além de tecnologia e internet. Porque, olha, é muito fácil a gente associar as palavras em inglês com coisas de computador ou com moda, mas a verdade é que essa influência se espalhou por muitas áreas diferentes, sabe? Do trabalho ao lazer. No mundo corporativo, por exemplo, isso é muito claro. A gente fala de personal branding para cuidar da nossa imagem profissional, contrata um ghostwriter, trabalha com marketing e os cargos de manager estão por toda a parte. São todos termos que viraram padrão nesse universo. E tudo isso leva a gente para uma discussão super importante: o debate sobre o uso. E aí, a gente deve abraçar essas palavras ou tentar evitá-las? Existem visões bem diferentes sobre isso. Entre os estudiosos da língua, existem basicamente duas linhas de pensamento. De um lado, tem uma turma que defende que a gente deve sempre usar o termo em português, se ele existir, claro. Do outro lado, tem quem acha que usar o estrangeirismo é ok, mas só em alguns casos, tipo quando não tem uma palavra exata em português ou quando o termo estrangeiro já é muito popular. E aqui vai uma dica bem interessante. Já reparou que às vezes essas palavras aparecem entre aspas? Pois é, colocar um termo estrangeiro entre aspas é um jeito de mostrar que a pessoa sabe que aquela palavra não é originalmente do português, mas está usando ela mesmo assim, de propósito. Então, por que se preocupar em usar os termos em português? Bom, os motivos são bem fortes. Primeiro, usar a nossa língua facilita a comunicação com todo mundo. Segundo, ajuda a gente a seguir as regras do nosso idioma. E terceiro, como a gente viu, mostra um conhecimento da norma culta da língua. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque entender o que são os estrangeirismos é, na verdade, entender como a nossa própria língua funciona. Ela está sempre se mexendo, sempre mudando. A grande sacada é a seguinte: quando a gente entende esse fenômeno, a gente entende a evolução da língua.
Isso não só deixa nosso vocabulário mais rico, mas também nos ajuda a usar melhor uma ferramenta que, querendo ou não, já faz parte do nosso idioma e muitas vezes até facilita a comunicação. E tudo isso leva a gente para uma grande ideia. A língua não é um monte de caixinhas separadas. É muito importante pensar nela como um sistema só, sabe? Um organismo vivo que respira, que absorve coisas novas e se adapta o tempo todo. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Qual palavra estrangeira que a gente está começando a usar hoje vai ser tão comum amanhã quanto futebol ou spoiler? A língua não para de evoluir e a gente faz parte dessa história.